Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de Ciências do nono ano, e essa videoaula é sobre a primeira semana do PET 2. Bom, a primeira semana do PET 2 fala dos estados físicos da matéria, né? E a gente vai usar a água como exemplo, porque é uma substância em abundância na nossa vida e que a gente consegue ver os três estados físicos da matéria. Ver é modo de dizer, mas a gente tem contato com eles, né? Bom, os três estados físicos da matéria, de qualquer substância, né? No caso aí da água, é sólido, líquido e gasoso. Os estados físicos, eles são definidos pelo comportamento das moléculas, né? E o comportamento das moléculas, ele vai ser definido pela interação entre dois tipos de força. Basicamente é definido por isso, tá, gente? Que é a força de atração entre as moléculas, né? Uma força de atração natural que existe entre as moléculas e a energia delas, né? Vamos entender isso aí. Bom, para a gente ter água no estado sólido, né? Nós temos que esfriar a água. Então, vocês estão vendo aqui uma setinha, tá com esses dois negócios aqui, atrapalha um pouco de ver. Mas vocês estão vendo aqui, ó, aumento da temperatura e aumento das forças intermoleculares, né? Então, o que significa? Você diminuiu a temperatura, você diminui, né? Porque para cá aumenta, então para cá diminui. Você diminui o calor, você diminui a energia calorífica, a energia do calor. Então, as moléculas vão ter menos energia, elas vão se movimentar menos, né? Com isso, a força de atração entre as moléculas vai ser maior. Então, elas vão ficar mais juntas, mais atraídas uma pela outra, né? Como a temperatura é menor, a energia das moléculas, né, a energia do calor é menor, a energia de movimento é menor, elas vão se movimentar pouco. Aqui dá a impressão de que elas estão paradas, mas na verdade elas estão se movimentando muito pouco, né? É como se fosse uma vibração, vibrando no mesmo lugar. E quando as moléculas estão assim bem juntinhas, elas ficam organizadas, né? Então vocês podem ver aqui que elas estão organizadas, né? Mantendo o quê? Uma forma definida, né? Bom, para passar a água do estado sólido para o estado líquido, você tem que aumentar a temperatura, aumentar a energia do calor, né? Aumentar o calor. Então, o que acontece? As moléculas vão começar a se movimentar mais. Vocês estão vendo aqui que dá para ver uns riscadinhos aqui, né? Mostrando que elas estão o quê? Movimentando, né? Bom, como elas se movimentam mais, elas se afastam mais. Dá para ver que aqui elas estão um pouco mais afastadas, você vê um espaço entre elas que aqui você não vê, né? Então, se elas se movimentam mais, elas têm mais energia de movimento, né? Mais energia de calor, elas se afastam. Então, essa forma organizada se perde. Então, elas não têm mais uma forma organizada, uma forma constante, né? Bom, para você passar, então, só para lembrar, elas se movimentam mais, se afastam mais e diminui um pouco a energia de atração entre as moléculas, né? Tá mais ou menos meio a meio. Movimenta um pouco mais, se afasta um pouco mais. Aumenta um pouco mais a energia de movimento, diminui um pouco mais a força de atração. Para passar a água do estado líquido para o gasoso, tem que aumentar a temperatura. Então, você fornece calor para as moléculas, você fornece energia para as moléculas.
elas vão se movimentar loucamente, né? Esses risquinhos aqui mostram isso, que elas estão se movimentando loucamente. Se elas se movimentam muito, elas se afastam muito uma das outras, né? Se elas conseguem se afastar muito uma das outras, né? Quer dizer que a energia de atração entre as moléculas, né, intermoleculares, é quase nula, quase inexistente, né? A gente consegue ver isso quando a gente ferve água. A gente consegue ver a fumaça voando. E um pouco acima da panela a gente vê a fumaça, depois a gente não vê mais. Por quê? Porque ela se espalhou tanto que uma molécula está tão distante uma da outra que a gente não consegue mais ver aquela névoa. Porque aquela névoa de vapor são várias moléculas juntas, no estado gasoso, se movimentando muito, mas juntas, né? E, no caso, como elas se afastam muito, a gente não consegue ver mais, né? Então, não existe um formato, uma forma definida na matéria, no caso água, no estado gasoso. Bom, para a gente entender um pouco melhor esse quadro aqui, a forma é o formato da matéria, né, no caso da água, nesses estados. Então, a água, quando ela está congelada, quando ela está no estado sólido, ela tem um formato constante. Você pode pegar ali aquela pedra de gelo, se ela não derreter e estiver numa forma de cubo, você tira ela da forminha, você põe ela dentro do copo, você põe ela em cima da pia, você põe ela no prato, você põe ela no chão, ela continua no formato de cubo. Então, a forma é constante, né? O seu volume também é constante. O que é volume? Volume é o espaço que ela ocupa, né? Então, quando você põe a água na forminha de gelo, ela ocupa aquele espaço da forminha de gelo. Se você tira o cubo de gelo e põe dentro de um copo, ele continua ocupando o mesmo espaço, né? Por quê? Porque ele não muda o formato, ele não espalha, ele fica naquele mesmo, ocupando o mesmo espaço, né? Vamos supor, se você tem 1 litro de água congelada, onde você colocar, ele vai ter a mesma forma, né? Vamos supor que você encheu uma caixa de leite de água, congelou e depois cortou a caixa de leite fora. Ali tem 1 litro de água congelada. A forma é a mesma, né? O volume é 1 litro, não muda, né? A influência da pressão. Aqui no caso está falando da pressão atmosférica, né? Porque nós temos aí 1.000 quilômetros de ar pesando em cima da nossa cabeça. Tem exerce um peso, né? O ar tem peso, muito leve, mas tem. Então, se você pesa um balão vazio e um balão cheio, vai dar uma diferença por causa do peso do ar. O balão cheio vai ser um pouco mais pesado. Então, se você tem 1.000 quilômetros de moléculas de ar pesando na sua cabeça, forma uma pressão. É a pressão atmosférica, né? No caso do sólido, não faz diferença. A pressão atmosférica não influencia no volume, na forma, nada, tá? E a temperatura, alterações de temperatura provocam pequenas alterações de volume. Por quê? Porque a água, ela tem a característica de aumentar um pouco o volume quando ela congela, né? Então, por exemplo, a gente vê isso quando a gente estoura garrafa ou lata, quando você põe no congelador para esfriar mais rápido, esquece, né? Isso por quê? Porque na hora que vai rearranjar as moléculas, elas vão, né, se organizar ali, elas dão uma estufadinha. E aí, se tiver muito cheio, se tiver com a pressão, né, no caso da garrafa e da lata tampada, pode aumentar um pouco o volume, né? Então, assim, pequenas alterações do volume, alterações de temperatura. Quando você esquenta a água, diminui um pouco isso. Bom, o líquido. A forma do líquido vai variar de acordo com o recipiente. Se você tem lá
uma panela, uma caixa de leite que você esvaziou e encheu de água. Qual é o formato da água? O formato da caixa de leite. Se você joga a água numa panela, ela vai adquirir o formato da panela. Se você põe numa garrafa, ela vai adquirir a forma da garrafa. Se você joga no chão, ela vai espalhar e vai virar uma poça, né? Então, a forma do líquido vai variar dependendo de onde ela estiver. O volume vai ser constante. Se você tem 1 litro de água dentro de uma caixa de leite e virar numa panela, você continua tendo 1 litro de água. Se você virar esse 1 litro numa bacia, continua sendo 1 litro. Se você jogar no chão, continua sendo 1 litro. Né? O formato varia, mas o espaço dela, né, o volume, é o mesmo. Influência da pressão. Apresenta certa compressibilidade. Isso nós vamos perceber quando a água for evaporar. Aí mais para frente nós vamos falar sobre isso um pouco melhor, né? Quanto maior a pressão atmosférica, quanto mais baixo você tiver, mais difícil de evaporar a água, né? Porque o peso do ar dificulta um pouco o líquido de evaporar. A gente não percebe isso na forma do líquido, tá? É muito pequeno isso, né? Mas quando a gente vai falar sobre ponto de ebulição, a gente vai ver isso, tá? E influência da temperatura provoca ligeiras alterações de volume. A gente pode ver quando você ferve, né, uma água que a tampa pula, né? Então você aumenta um pouco o volume à medida que você esquenta. Então, alterações da temperatura, né? Então, aí quando você vai ferver uma comida, você acaba pondo a panela um pouco aberta, assim, de beiradinha, para que a tampa não fique pulando, né? Bom, a água no estado gasoso, a forma não tem forma constante. A forma vai variar de acordo com o recipiente, né? Por exemplo, se você estiver soltando uma fumaça, encher um balão de fumaça, que dá para ver, né? Você estoura o balão, você vai ver que a fumaça estava no formato redondo do balão e depois ela vai espalhar. Se você encher uma garrafa de fumaça, vai estar ali no formato da garrafa, né? Então ela não tem forma constante. O volume também não é constante, porque a água no estado gasoso, né, o gás, ele tem a capacidade de se espalhar. Então, por exemplo, se você tem um balão cheio de fumaça, vamos supor que é uma fumaça perfumada. Se você estoura o balão, vai perfumar a sala inteira. Vai perfumar a casa inteira, ou seja, ele vai se espalhar e depois o cheiro vai passar. Por que o cheiro vai passar? Porque ela vai embora. Né? Vai sair pela janela, pelas gretas, vai embora, ou seja, vai se espalhar a ponto de mudar o espaço que ela ocupa, mudar o seu volume, né? A influência da pressão no gás influencia bastante, né? Pode ser comprimido ou expandido. A gente tem um exemplo que é, por exemplo, você pegar uma seringa de injeção, tirar a agulha, encher de ar, puxar o êmbolo lá para trás, tampa a ponta e fecha o êmbolo. Você consegue fechar um pouco. Ou seja, você mudou o volume do gás porque você comprimiu o gás. Ou seja, você fez uma pressão, né? E aí você comprimiu o gás. Da mesma forma, se eu tiver com uma seringa puxada até a metade, ali vai estar cheio de ar até a metade. Eu tampo e continuo puxando. Eu consigo puxar um pouco mais, né? Ou seja, eu consigo expandir o volume do gás por causa da pressão, da força que eu vou fazer ali, né? A temperatura. A temperatura provoca significativas alterações de volume. Gente, é só ferver, fornecer calor, fornecer energia para as moléculas, que elas vão se movimentar mais e vão se espalhar mais, né? Então, quanto mais você esquenta um gás, mais ele movimenta, mais ele espalha, aumenta o volume. Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo aí
as mudanças de estado físico, né? Como eu falei com vocês, é de acordo com a temperatura, né? Com a pressão também, mas a temperatura influencia mais, que a gente vai conseguir mudar a água, a matéria, né? De estado físico. Então, quando você vê que sentido exotérmico, que libera energia, é que você retira a energia da matéria e libera para o ambiente, né? Então, no caso, você esfria, porque quando o vapor esfria, para onde foi esse calor? Foi para o ambiente. Então, ele liberou a energia do calor, né? Essa setinha para cá, essa aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo o meu mouse mexendo aí. Essa setinha para cá significa que é o sentido endotérmico, né? Onde há absorção de calor, absorção de energia, né? Térmico tem a ver com calor. Então, exo é liberação da energia térmica do calor. E endotérmico, tá escrito aqui, ó, sentido endotérmico com a absorção de energia, né? Vamos ver. Eu não consigo deixar os dois escritos, não. Enfim. Então, quando você passa a água do estado sólido para o líquido, você fornece energia. Ela absorve energia térmica do calor, né? Então, as moléculas se movimentam mais, se afastam mais. O nome da passagem do estado sólido para o líquido é fusão, né? Quando você vai passar água do estado líquido para o gasoso, você fornece energia, que ó, a água vai absorver energia, as moléculas vão se movimentar mais, vão se afastar e vai passar para o estado gasoso. É vaporização ou ebulição e evaporação, dependendo da velocidade, né? Se vai ser natural, na temperatura ambiente, ou se você vai fornecer calor artificialmente, fervendo a água, por exemplo, no fogão, né? Da mesma forma, quando vai passar do estado gasoso para o líquido, você retira a energia das moléculas. A energia das moléculas vai ser liberada para o ambiente, vai perder calor, vai esfriar. As moléculas vão se movimentar menos, vão se aproximar e ela vai passar do estado gasoso para o líquido. Liquefação ou condensação. Tem alguns livros que vem escrito condensação, né? A gente pode ver isso, por exemplo, no chuveiro, que o espelho embaça. Por quê? Porque o espelho é mais frio. Então, o vapor encosta no espelho, perde calor, esfria e vira líquido. O chuveiro fica todo molhado, né? Quando você tira uma garrafa, uma lata do freezer, você deixa lá em cima da pia, daqui a pouquinho tá todo molhado pelo lado de fora, né? Como o vapor de água do ar encosta naquela garrafa ou lata fria, esfria, perde calor para o ambiente, para a lata, né? Porque a lata esquenta. As moléculas se movimentam menos, se aproximam e formam gotas de água líquida, né? Quando a água vai passar do estado líquido para o sólido, solidificação, perde calor, que é exotérmico, libera energia do calor, as moléculas se movimentam menos, se aproximam e ficam no estado sólido, tá? Vocês estão vendo aqui sublimação, uma setinha para lá e para cá, que é do estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, né? Nós temos como exemplo a naftalina, que é um produto artificial. Você coloca no armário, antigamente minha avó colocava muito. Para não dar barata, não dar traça, principalmente traça dentro de guarda-roupa. A naftalina é sólida e ela diminui, ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque ela vai liberando gás, né? Ela vai subliminando e vai
passando diretamente do estado sólido para o gasoso, né? Em algumas situações, a gente tem também, dependendo da situação, o granizo, né? Não está chovendo nada e de repente cai pedra, porque houve um resfriamento muito brusco, passou do gasoso para o sólido. Bom, pessoal, aí ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, ponto de fusão é a temperatura exata, né, onde ocorre a fusão, ou seja, onde a substância, no caso a água, passa do estado sólido para o líquido, né? Bom, aqui está falando aqui, ao nível do mar, pressão de 1 atmosfera, né? Por que o nível do mar? Porque o nível do mar é altitude zero. Então, quando a pessoa fala assim, no jornal você vê, tantos metros de altitude, da onde que começa a contar? Começa a contar do nível do mar, que lá é altitude zero, né? Então, ao nível do mar, você tem toda uma atmosfera pesando em cima da sua cabeça, né? 1000 quilômetros de ar de atmosfera pesando em sua cabeça. Então, a pressão da atmosfera é maior a 0 metros de altitude, né? Então, a 0 metros de altitude, ao nível do mar, o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que a água sólida passa para a líquida é 0 graus. Menos 0,1 ela é sólida. 0 ela vai começar a derreter, né? Quando você sobe uma montanha, ou aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, né? Não é a nível do mar, nós estamos mais alto. A água ferve a 98, 99 graus. Mentira, gente, nós estamos falando de ferver, não, nós estamos falando de fusão, né? O ponto de fusão, ele pode ser um pouco menor, né? Você não precisa ter tanto calor, tanta energia para as moléculas poderem se soltar um pouco. Por quê? Porque você tem uma pressão menor, né? Você tem um peso das moléculas de ar menor em cima, né? É pouco, né? Menos 0, alguns graus aí, tá? Bom, cada substância tem o seu ponto de fusão. Então, a água, por exemplo, a 1 atmosfera, o ponto de fusão é 0 graus. Se você pega o ferro, o ponto de fusão dele é muitos graus, né? Eu nem sei qual, mas o que é? Você derreter um ferro, você tem que esquentar pra caramba, né? Por quê? Porque na temperatura ambiente, 30 e poucos graus, 20 e poucos graus, né? Que é mais ou menos nosso ambiente, ele é sólido. A gente ferve panela de ferro e não derrete, não. Então, para você conseguir derreter um ferro, fazer a fusão do ferro, é uma temperatura muito alta, né? Então, esse ponto de fusão e ponto de ebulição é muito importante, porque cada substância tem o seu específico, né? Então, se você não sabe qual substância que é, mas sabe o ponto de fusão e de ebulição dela, você esquenta. Aí, determinada temperatura, você sabendo qual é a pressão atmosférica onde você está, você sabe qual substância que é, tá? Bom, ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido passa para o gasoso, que no caso da água é 100 graus, a 1 atmosfera, né? Como eu estava falando, que eu falei enganado aqui, fusão, em ebulição é menor que 100, aqui em Minas. Por quê? O ponto de ebulição da água é menor que 100. Por quê? Porque nós estamos mais alto que o nível do mar, então a nossa pressão atmosférica é menor, né? Você tem uma quantidade menor de ar pesando em cima da gente, porque nós não estamos lá embaixo com todo o ar pesando. Nós estamos cá em cima, que é uma quantidade menor, né? Se a gente pôr aqui o final da atmosfera, cá embaixo você tem uma quantidade maior, cá em cima tem uma quantidade menor, né? A água a 1 atmosfera ferve e evapora a 100 graus, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a água do arroz seca, porque atingiu a 100 graus
e aí ela começa a evaporar, tá? O ponto de ebulição das substâncias também é uma característica específica. Bom, pessoal, como eu falei com você, influência da pressão que a pressão exerce sobre os líquidos. Nós estamos falando da pressão da atmosférica, né? Quanto maior a pressão, maior é o ponto de ebulição, quanto menor, menor é o ponto de ebulição, né? Então, quanto mais alto você tiver em relação ao nível do mar, mais rápido a água vai ferver e vai evaporar, né? Quanto mais baixo, por causa da pressão da atmosfera